Então, pode chamar de Gabi? Pode, claro. Muito obrigada. Começa falando pra gente um pouquinho, assim, como é que tu chegou no audiovisual, né? Você não tinha muita noção, né? Você falou um pouquinho antes. Não, assim, no ensino médio, né, como qualquer adolescente, a gente sai assim, meio perdido, né, sem saber o que fazer, né? Aí eu acabei parando, né, quando eu terminei o ensino médio, parando para testar algumas coisas diferentes em oficinas aleatórias. E aí eu entrei nessa escola de música para tocar violão, né? Mas você toca hoje? Larguei. Eu tocava, né, como eu queria aprender músicas e tudo mais, só que aí dentro desse lugar, que se chama Programa Guri, não sei se vocês conhecem, mas lá tinha outras oficinas de outras coisas que rolavam, e aí eu conheci essa oficina de filmagem. A gente fez um documentário sobre o lugar, né, o Guri, que ele estava fazendo aniversário, eu não lembro mais quantos anos, não sei se era 25 anos, não lembro. Mas, dentro disso, eu gostei bastante da ideia de fazer cinema, de produzir conteúdo, assim, para cinema mesmo, né? Era o meu foco, assim. Depois que eu fui expandindo, assim, meu olhar e vendo que audiovisual é muito mais do que só o cinema, né? Sim. Tanto que eu trabalhei em várias outras coisas para ver se era isso mesmo. E aí, eu deixei quieto, né? Fiquei pensando, cinema é alguma coisa, né, mais elitista, né? Dificilmente vou conseguir passar numa faculdade. Aí eu conheci o SP Cine, que eu tava precisando arranjar um trampo, né, depois dessa oficina que eu fiz, e aí eu arranjei um trabalho na SP Cine, no circuito SP Cine, que é um local onde eles disponibilizam cinema gratuito para as comunidades, né? E aí lá onde eu moro, tem esse local, né, o Céu Jambeiro, que era onde eu fazia o Projeto Guri, que eu fiz a oficina de filmagem e tudo mais. E aí eu conheci esse lugar e mandei um currículo para lá. Eu passei, comecei a trabalhar no cinema, dentro do cinema, mas como atendente apenas. E dentro desse lugar eu conheci uma menina que tinha feito produção audiovisual aqui. Que top. Sim, só que naquela época, para mim, era um sonho hiper distante, porque era um lugar muito longe. Para mim, nem tinha como chegar, né? Na minha cabeça, não tinha nem metrô, nem trem para chegar aqui, né? Aí, eu achei uma ideia interessante, mas eu deixei quieto. Chegou a pandemia, deixei baixo, minha vida foi rolando. Só que quando teve um momento da minha vida que eu já não vi muito significado no que eu estava fazendo. Que depois eu mudei de profissão, eu virei digitadora, só para, né, ter uma graninha e tal. E aí eu fui pesquisar mesmo, né, essa escola que ela tinha comentado. E aí eu achei, né, aqui a ETEC de jornalista Roberto Marinho. Aí eu me inscrevi, passei. Começou a cursar? E eu comecei a cursar, 2 anos, né? 2 longos anos. Como é que foram para ti esses anos aqui? Foram bons anos, assim. Gostou? Digo que foi muito bom, assim. A gente sabe que, tipo, teve um momento em que a ETEC foi muito, muito sucateada, né? Em questão de equipamentos. Bem difícil. A gente teve muito desfalque de professores, infelizmente. Mas eu sinto que eu consegui tirar o máximo de proveito, assim, dessa ETEC. Assim, muito pelos professores e principalmente pelas pessoas que eu fui conhecendo ao longo dos semestres mesmo, né? A galera da minha sala, a galera da sua sala também. Um pessoal, assim, que, tipo, fez muita diferença para mim no audiovisual e na vida e tudo mais, sabe? Nossa, foi muito bom, aprendi muito, assim. Principalmente prática. Principalmente o fato de ter esse problema em questão de equipamentos que fez a gente saber se virar mais ainda. Nossa, nessa questão de resolver problema, mano. Porque audiovisual é isso, resolver BO. Resolver BO. Pior que é verdade. Mas quando tu chegou aqui nesse meio assim, do audiovisual, aqui na ETEC, tu já tinha na cabeça assim, eu acho que eu quero fazer, sei lá, alguma coisa. Você foi descobrindo muito aqui. Porque geralmente a gente já entra com uma ideia formada, né? Sim. Tipo, quero fazer isso, não sei o quê. Sim. Depois você fez várias funções durante que você estava aqui na ETEC, durante as gravações, os curtas, os docs. O que você mais gostou de fazer? Então, eu cheguei aqui pensando que eu queria fazer cinema. Agora, o que dentro do cinema eu não tinha noção nenhuma. Nenhuma, né? Porque, assim, o cinema, quando você assiste, parece uma coisa só, né? Um filme, uma coisa única. Mas você não entende que por trás do cinema, por trás de uma obra audiovisual, existem diversas
áreas, né? Diversas coisas que você pode ou não fazer e, tipo, criar em várias áreas, desde o roteiro até a produção, arte. Então, tipo assim, eu fui expandindo mais a minha visão sobre isso aqui na ETEC mesmo. O meu primeiro semestre, eu tentei já fazer o roteiro, né? Eu nunca tinha escrito, assim. Não vou dizer, não sou boa em escrita. Mas foi muito interessante, assim. É desafiador, né? É desafiador você pensar numa história. Tem gente que já tem isso, né? Já gosta de criar histórias, criar mundos. Uma facilidade, né? Sim, tenho muitos amigos que são assim, mas eu nunca fui desse tipo. Então foi um desafio de verdade. Sério, assim, eu fiquei semanas, tipo, pensando em como resolver o fechamento da minha história, do meu primeiro curta, e foi muito difícil. Foi, nossa, terrível. Passei muito nervoso, mas foi muito bom, assim, tipo, quando você termina, você sente que você cumpriu uma coisa, né? Então, eu primeiro tentei roteiro, aí eu depois acabei tentando uma direção, e foi uma coisa bem desafiadora também, porque eu não tinha... O que você achou difícil em ser diretora? Nossa, essa coisa de você ter as coisas sob o controle, sabe? E sobre você precisar ter pulso firme, que é uma coisa que era muito difícil para mim antigamente. Vou falar para você. Eu tive bastante dificuldade no meu primeiro semestre. Mas isso me formou quem eu sou agora, que eu consegui depois no meu TCC ser a produtora, né? Com um pouco mais de vivência, com um pouco mais de, sabe, experiência, né, nessa situação. E você ter toda a história na sua cabeça e você conseguir transparecer para o outro é complexo. Eu, pelo menos, achei bem complexo. Acho que deve ter pessoas que têm muita facilidade, mas eu achei bem complexo. Mas eu achei muito divertido também. Eu achei muito prazeroso você ter uma história que é sua e que você tem todo o controle daquele mundo. Eu achei massa, de verdade. Que deve ser top mesmo, né? Sim. Acho que todas as etapas, elas são desafiadoras quando a gente não tem ainda essa experiência, essa vivência, né? E pra mim, como eu cheguei aqui na ETEC totalmente do zero. Então, tipo assim, realmente tudo pra mim foi uma coisa nova. Foi um aprendizado de verdade. Então, tipo, mexer numa câmera, num software de edição, foram coisas assim que eu aprendi do zero e foi bem louco. Eu gostei bastante também da parte de fotografia depois, né? É muito, muito massa, assim, mexer com a câmera, entender ali, você montar o seu plano bonitinho, pensar em transições, que foi uma coisa que eu explorei mais no meu videoclipe que eu fiz. Que eu também dirigi, mas eu ajudei bastante o meu amigo Kevin, né? Com essa questão das transições, né? De câmera e mudança de cenário e tudo mais, assim, de plano. Foi uma coisa muito legal. Eu gostei bastante dessa experiência. Então, primeiro semestre é curta. Foi o que teu curta, primeiro semestre? Meu curta foi um dramédia. Tá. Que aí, o tema principal era para ser crítica social. E aí a gente fez essa dramédia sobre esse cara chamado Rogério, que ele não tinha uma visão muito certa de como ele era, tinha uma vida meio complicada, assim, né? Ele sabia que, tipo, ele estudava nessa escola elitista e tudo mais, mas na cabeça dele, as coisas ruins que aconteciam na vida dele não eram porque ele estava numa situação, né, social abaixo dos outros, mas porque ele tinha muito, muito azar. E aí a gente explorou essa história, de uma forma mais cômica. E eu também tentei arriscar a tal da quebra de quarta parede, que foi uma pira minha, porque eu assistia muito Fleabag e muito The Office na época. Assim, não vou dizer, né? Nunca que ia chegar perto dessas produções, mas foi muito interessante ver como essa tentativa, sabe, de fazer dar certo e tudo mais. Então, foi isso. Foi esse o tema do meu curta.